Vamos aqui então ao conto Os Desastres de Sofia. É um conto da Clarice Lispector, lembrando, tá na obra A Legião Estrangeira, que é um livro de contos que foi publicado em 1964. E nesse conto aqui, Os Desastres de Sofia, a gente tem uma narradora em primeira pessoa, que é a Sofia, só que ela é uma narradora adulta, que vai agora rememorar o que? Uma história lá do passado, né? E detalhe aqui, o nome dela, que a gente sabe pelo título, né, que é Sofia, apesar de estar no título, não vai ser referido no andamento do conto, tá? Isso é importante. Bom, então o que a Sofia faz? Ela começa a falar rapidamente, né, como o professor dela se tornou professor, ó. Qualquer que tivesse sido o seu trabalho anterior, ele, o professor, o abandonara, mudara de profissão e passara pesadamente a ensinar no curso primário. Era tudo o que sabíamos dele. Então aqui um pouquinho, né, rápido assim, né, do professor, como se tornou professor e qual é a descrição física desse professor. O professor era gordo, grande e silencioso, de ombros contraídos. E mais, ó, usava paletó curto demais, óculos sem aro. Bom, qual é o detalhe aqui? A questão muitas vezes das primeiras paixões, né? E aqui uma paixão que não é amor, mas é uma espécie de atração, né? Que a narradora, a Sofia, tem pelo professor. E ela mesma explica esse amor aqui que se faz de ódio e de carinho, é estranho, né? E eu era atraída por ele. Mas ela está contando aqui agora, adulta, a Sofia, algo que aconteceu com ela com 9 anos, né? Uma criancinha ali. E eu era atraída pelo professor. Não amor, mas atraída pelo seu silêncio e pela controlada impaciência que ele tinha em nos ensinar e que, ofendida, eu adivinhara. Eu passei a me comportar mal na sala. Eu falava muito alto, mexia com os colegas, interrompia a lição com piadinhas até que ele dizia vermelho: "Cale-se ou expulso a senhora da sala." Então reparem, né, que a Sofia aqui, essa narradora adulta, está nos contando algo que aconteceu com ela quando ela tinha 9 anos. Ou seja, ela tinha uma atração pelo professor. O professor aqui, que ela cita como gordo, grande, silencioso, de ombros contraídos, que usava paletó. Ela está dizendo que essa atração não era amor, né? Mas ela ficava ali atraída pelo silêncio dele. E o que ela faz, de certo modo, para chamar a atenção, né? Ela se comporta mal, ela fala alto, ela interrompe a lição, faz piadinhas, até que ela consegue, né, essa atenção do professor. O professor diz: "Cale-se, Sofia, ou expulso a senhora da sala." E como é que ficava a Sofia? Ferida? Ok, porque ele me xingou, né? Mas triunfante. E eu respondi em desafio: "Pode me mandar. Pode me mandar." Só que ele não me mandava, senão estaria me obedecendo, tá? Só claro, isso, né, de chamar atenção e tudo mais, é algo ruim para Sofia, para a narradora, porque ela não quer que o professor fique ali pegando bronca dela, odiando, né? Porque reparem, de certo modo eu amava o professor. Só que, de novo, explica esse amor de 9 anos, ó, não o amava como a mulher que eu seria um dia. Amava-o como uma criança que tenta desastradamente proteger um adulto, com a cólera de quem ainda não foi covarde e vê um homem forte de ombros tão curvos. Ele me irritava. Então reparem, né, que tá ali o professor, a menina de 9 anos, a Sofia, tentando proteger esse adulto, esse professor aí, tá? Porque para a Sofia, o professor passa uma ideia de tristeza, a questão toda, né, dos ombros caídos ali, ela diz, né, que isso chama muito a atenção dela, né, e tudo mais. Então, até para dormir, a Sofia diz que se lembrava do professor e se irritava com ele, né? Eu tinha 9 anos e pouco, diz ela. E aí, no outro dia, né, pela manhã, na aula, ó, de manhã, eu era jogada na vergonha, na perplexidade, na assustadora esperança. Esperança de que, segundo a narradora, né, salvar esse professor aí. Porque ela diz, ó, eu queria o seu bem. E em resposta, ele me odiava. Contundida, eu me tornara o seu demônio e tormento, símbolo do inferno, que devia ser para ele ensinar aquela turma risonha de desinteressados. Ainda por cima a gente tem isso, né? Uma turma de desinteressados ali, certo?
E a Sofia aqui tendo, de certo modo, esse prazer aqui em torturar o professor, tanto que ela usa uma metáfora que, reparem, né, eu estava sendo a prostituta e ele o santo, tá? E aqui também, né, lembrar que por ser uma narradora adulta, a Sofia, se lembrando, rememorando coisas que aconteceram com 9 anos, claro que ela fica pensando na questão toda da memória, por isso a gente tem trechos metalinguísticos aqui, ó, reparem que ela diz, não, talvez não seja isso. As palavras me antecedem e ultrapassam, elas me tentam e me modificam, e se não tomo cuidado, será tarde demais, as coisas serão ditas sem eu as ter dito. Então aqui é aquela ideia, né? Aquela dificuldade de contar algo, a questão da memória, enfim, né? O que ela diz? Eu me tornara a sua sedutora, ou seja, a Sofia diz que foi a sedutora do professor, tá? E o que ela faz? Reparem, eu continuava a puxá-lo pelo paletó, meu único instrumento era a insistência, sentia que meu papel era ruim e perigoso. Então reparem, né, que o professor aqui, ele é símbolo de adoração, mas ao mesmo tempo de ódio por parte da narradora, tá? Bom, as aulas vão passando, né? Reparem que ela diz, aprender eu não aprendia naquelas aulas. O jogo de torná-lo infeliz já me tomara demais, ou seja, ela nem presta mais atenção na aula, a ideia dela é tornar o professor mais infeliz ali, né? E aí, claro que ela fala sobre o estudo, o ato de estudar e tudo mais, que aconteceu para ela depois de alguns anos, ó. Então ela meio que dá um salto temporal para mostrar depois, né, alguma coisinha que aconteceu com ela, ó. Só muito depois, tendo finalmente me organizado em corpo e sentindo-me fundamentalmente mais garantida, pude me aventurar e estudar um pouco, né? E o que ela já nos antecipa, né? Que esse crescimento que ela teve ali, tipo, depois de uns 4 anos, quando ela tinha uns 13 anos, o professor acabou não vendo, aquela menina que estava ali tentando ser o inferno do professor, né? O professor não viu o crescimento dela, a ascensão dela, por quê? Porque acabou falecendo. Reparem, ó. Foi pena o professor não ter chegado a ver aquilo em que 4 anos depois, inesperadamente eu me tornaria. Aos 13 anos, de mãos limpas, banho tomado, toda composta e bonitinha, tá? Então aqui ela mostra, né, que ela se projetou, né, exatamente, ficou melhor como ser humano, né, mas ela diz que o professor não viu isso, né, porque o professor acabou morrendo e ela conta exatamente, né, como é que foi essa notícia da morte do professor, chegou a ela, ó, reparem. Recebi então como resposta gritada a notícia de que o professor morrera naquela madrugada. Então ela faz esse salto para os 13 anos para, né, mostrar que ela tinha mudado, mas o professor não viu porque ouviu a notícia da morte, né? E qual é a reação da narradora aqui ao saber da notícia da morte do professor? Minha compostura quebrada como a de uma boneca partida. Bom, aí a narradora volta ao tempo de novo, né? Aos 9 anos lá, no tempo em que ela infernizava esse professor, né? E aí ela lembra que o professor pede ele para fazer uma redação. Foi talvez por tudo o que contei, misturado em conjunto, que escrevi a composição que o professor mandara, ponto de desenlace dessa história e começo de outras histórias. Ou foi apenas por pressa de acabar de qualquer modo o dever para poder brincar no parque? Bom, então aqui ela está também com algumas dúvidas, enfim, né? Mas a gente sabe que o professor vai lá e ele vai pedir exatamente uma redação. O que o professor diz? Ó, eu vou contar uma história para vocês, disse o professor, e depois vocês façam a composição, a redação, mas usando as palavras de vocês. E quem for acabando, não precisa esperar pela sineta, já pode ir para o recreio. Ou seja, né? O professor diz que quem terminar antes aqui pode já ir para o recreio. E claro que dá aquela ideia já nos alunos, né? Quem foi aluno sabe, vou acelerar a redação para poder ir para o recreio mais cedo. E o que o professor contou com a história? Um homem muito pobre sonhara que descobrira um tesouro e ficara muito rico. Bom, e aí esse homem sai em busca desse tesouro, anda em tudo quanto é parte do mundo, só que nada de encontrar o tesouro. E aí ele volta para a vida dele, a vida simples, começa a plantar e aí dá resultado. Tanto plantara, tanto colhera, tanto começar a vender, que terminara ficando muito rico.
certo? Então essa é a historinha do professor aqui, tá? Lembra até um pouco o alquimista do Paulo Coelho, né, em determinado momento aqui, né? Então aquele homem muito pobre, que sonha em descobrir um tesouro e ficar rico. Sai pelo mundo para tentar achar esse tesouro e nada, e quando ele volta para o começo, volta lá para onde ele morava, planta, colhe, vende muito e fica rico, tá? Bom, agora qual é o detalhe? Os alunos têm que fazer uma redação a partir dessa história. E como é que essa história contada pelo professor caiu nos ouvidos da narradora? Ouvi com ar de desprezo, ostensivamente brincando com lápis, como se quisesse deixar claro que suas histórias não me ludibriavam e que eu bem sabia quem ele era. Ele contara sem olhar uma só vez para mim. Então, por quê? Porque a narradora sabe, né, que ela também consegue provocar o professor pelo olhar. Era um olhar que eu tornava bem límpido e angélico, muito aberto, e conseguia sempre o mesmo resultado. Com perturbação, ele, o professor, evitava meus olhos, começando a gaguejar, né? E qual é a irritação aqui da narradora? Ó? Irritava-me que ele obrigasse uma porcaria de criança a compreender um homem. Então, isso que irrita, uma porcaria de criança a compreender um homem, né? Bom, então ele já é quase 10 horas, né? Quase recreio. E ela vai dizer um pouco do colégio. Reparem, aquele meu colégio, alugado dentro de um dos parques da cidade, tinha o maior campo de recreio que eu já vi. Então reparem que a narradora começa a apressar a redação para sair antes. Por quê? Porque o recreio é convidativo. Entreguei ao professor o caderno e ele o recebeu sem ao menos me olhar. Melindrada, sem um elogio pela minha velocidade de terminar a redação, saí pulando para o grande parque. Bom, e aí qual é o detalhe? O que a Sofia escreveu? A história que eu transcrever em minhas próprias palavras era igual à história que o professor contou, certo? Bom, mas qual é o detalhe que ela faz aqui, ó? Só que naquela época eu estava começando a tirar a moral das histórias, ou seja, toda a história que a Sofia ouvia, ela começou a tentar extrair uma moral dali, tá? Então o que ela faz? Ela escreveu a história ali, de certo modo que o professor contou, né? Mas ela acrescentou uma moral. Umas frases no final, né? E o que ela pensou da moral que foi contada na história do professor? Ó? Provavelmente o que o professor quisera deixar implícito na sua história, triste, é que o trabalho árduo era o único modo de se chegar à fortuna. Não é achando na sorte, mas trabalhando, 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 como fez aquele trabalhador ali, né, que sonhou com o tesouro, foi atrás, não achou nada, mas quando trabalhou, baixou a cabeça, conseguiu chegar à fortuna, tá? Então aquela ideia, né, de não acreditar em sorte, em tesouros, mas no trabalho mesmo. Só o que a narradora fez? Ela depreendeu o que seria a moral da história. Só que ela vai lá e subverte isso para irritar o professor, ela vai lá e muda o final, né? Mas levianamente eu concluíra pela moral oposta. O que a Sofia escreveu então? Alguma coisa sobre o tesouro que se disfarça, que está onde menos se espera, que é só descobrir. Acho que falei em sujos quintais com tesouros, já não lembro. Ou seja, mesmo sem ter toda a certeza, a Sofia tem a certeza que ela contrariou o sentido da história contada pelo professor. Ou seja, o que ela fez? Ela subverteu a moral ali colocada, né? De forma proposital, tá? E agora ela tá lá no recreio, só que ela tá sozinha. Ou seja, ela acelerou demais para terminar e tá sozinha agora, né? Até que daqui a pouco vão chegando alguns outros colegas, né? No meio das violentas brincadeiras, resolvi buscar na minha carteira, ou seja, lá dentro da sala de aula, né? Não me lembro o quê. Voei em direção à sala de aula, atravessei-a correndo e tão estabanada que não vi o professor a folhear os cadernos. Ou seja, né? O professor ali já estava, de certo modo, antecipando, lendo alguns trabalhos, algumas redações entregues, né? E aí, na volta, a Sofia olha para o professor. Reparem, sozinho à cátedra, ou seja, o professor sozinho ali à sua mesa, ele me olhava. Era a primeira vez que estávamos frente a frente por nossa conta. E aí o que acontece? A narradora, a Sofia, está quase congelada, porque agora ela não sabe bem como proceder. Ela conseguiu irritar o professor e tudo mais, né? Mas quase sempre com todo mundo ali na sala. E agora estão sozinhos, frente a frente ali. E quando a Sofia está nervosa, ela resolve sair, o professor chama ela. Ó. Foi quando ouviu o meu nome. Bem devagar, vi que o professor era muito grande e muito feio, e que ele era o homem da minha vida.
E aí o professor pede para a Sofia vem aqui, tá? E agora a gente tem uma coisa que é basicamente o contrário do que acontecia, né? Agora é o professor que está acossando ali, de certo modo, né, a Sofia. É ele que está fazendo ela de presa agora, né? Ele é o predador agora, né? Ou seja, ele inverte os papéis. E aí a pergunta da Sofia, percebendo isso, né? Como é que um homem se vingava? Um homem no sentido, né, de adulto, né? Ou seja, ela pensa que o professor agora vai se vingar ali, tá? Meu pai estava no trabalho, minha mãe morrera há meses, eu era o único eu. Ou seja, ela vai ter que enfrentar agora, né? Enfrentar os seus medos, os seus problemas agora, né? E aí o professor manda a Sofia pegar o caderno, tá? Ela já fica mais aliviada, né? E tudo mais, né? Só que quando ela vai pegar o caderno, o que acontece? Mas o professor ficou imóvel e não entregou o caderno. Reparem que é aquela coisa, aquele choque, né? Ele não entregou. E ainda por cima ele tira os óculos, tá? Uma coisa quase meio psicológica, assim, né? Disfarcei olhando o teto, o chão, as paredes, mas não os olhos do professor, né? Então ali, a Sofia ainda ficou com as mãos estendidas ali, né? Porque ela não sabe bem o que fazer, tá? Não sabe o que o professor vai fazer. E aí o professor vai perguntar, né, sobre a redação dela, sobre exatamente a moral que a Sofia escreveu ali. O professor diz, né, como é que ele veio a ideia do tesouro que se disfarça? O tesouro que está escondido onde menos se espera, que é só descobrir. Quem lhe disse isso, Sofia? E ela diz, ninguém, ora, responde mancando. Eu mesma inventei. Bom, e aí a narradora, né, a Sofia, ela olha pro professor e vê que o professor não tem raiva nenhuma, tá? Mas o que é que ele queria de mim? Ele me constrangia. E aí ela vai ficando com medo, né? Só que o professor, ele começa a rir, né? E aí o que o professor diz? Sofia, sua composição do tesouro está tão bonita. O tesouro que é só descobrir. Então reparem que a gente tem aqui uma Sofia que no começo está ali representada como uma menina nada exemplar. Ela chega a dizer que ela era a flor que não se cheira, aquela menina desatenta, desobediente, totalmente displicente, provocante, tá? Mas o que acontece agora? A gente vê que ela tem um poder. Qual é o poder? A escrita, o poder das palavras, o poder da redação aqui, certo? Reparem que ela ouviu uma história, ela contou a história e ela conseguiu colocar uma moral, e mesmo assim ela sabia que a moral estava errada, ela subverteu a moral, escreveu uma outra moral, sabendo qual seria a moral correta, tá? E mesmo assim, qual é o poder que ela vê? Que ela conseguiu fazer um adulto acreditar nela. E aí o professor diz, você é uma menina muito engraçada, disse ao final. E qual o resultado? Foi a minha primeira vergonha real da minha vida. Bom, aí a Sofia vê que ela conseguiu enganar o professor, tá? Ele de algum modo havia confiado em mim e que eu então o enganara com a lorota, com a piada ali do tesouro. Era uma coisa que eu inventei, certo? Então qual é o detalhe? Esse elogio da redação, o elogio sobre a Sofia, deixou a Sofia muito mal, porque ela preferiu que aquele professor da raiva, o professor verdadeiro, que até viesse com um castigo para cima dela, né? Eu não queria, era esse agradecimento, que não era só a minha pior punição. E aí a narradora, né, a Sofia, pensa até em falar com o professor, dizer, professor, eu entendi qual seria a moral. Só que eu escrevi outra coisa só para implicar contigo. Só que ela desiste, né? Faltava-me a coragem de desiludi-lo. Ou seja, a ideia também, né, de crianças saberem enganar adultos, né? Então ela conseguiu enganar o professor aqui. A história dela, a criação dela, a literatura dela, né? Porque ela mesma diz ali que inventou, né? Conseguiu enganar adultos, conseguiu enganar um professor, tá? E aí a Sofia resolve, né? Que não quer dizer que enganou o professor, certo? Porque, reparem, ele parecia o professor um mendigo que agradecesse o prato de comida sem perceber que lhe haviam dado carne estragada, que haviam enganado ele, tá? E aí o professor, que já tinha dito que ela era engraçada, né? O que ele fala no final? Você é uma doidinha, Sofia, tá? Bom, tive que engolir como pude a ofensa que ele me fazia ao acreditar em mim. Isso que é o pior, né? A Sofia vendo que o professor acreditou nela, nas palavras dela, nas palavras escritas dela, tá?
E ela tá ali naquela ideia assim de que eu queria gritar que eu enganei ele, né? Pudesse eu lhe gritar, professor, essa história de tesouro disfarçada foi inventada, é coisa só para menina, né? E qual é a frustração então da narradora? Ó? Eu tinha muita consciência de ser uma criança, o que explicava todos os meus graves defeitos por ser uma criança. E pusera tanta fé em um dia crescer, me tornar adulta. Só que aquele homem grande, professor, se deixara enganar por uma menina safadinha. Ele matava em mim pela primeira vez a fé nos adultos. Também ele, um homem, acreditava como eu nas grandes mentiras. Bom, então a Sofia sai dali, né? Sai da sala, vai para o pátio. Na minha impureza eu havia depositado a esperança de redenção nos adultos. E tudo isso agora o professor destruía. E destruía meu amor por ele e por mim. Porque ela queria aquele professor de verdade, o antigo, né? E não aquele que foi enganado, de certo modo, né? Minha salvação seria impossível, aquele homem também era eu. Meu amargo ídolo que caíra ingenuamente nas artimanhas de uma criança confusa. Bom, só que aí a Sofia, né, começa a pensar na resposta que o professor deu. Será que estaria ele querendo dizer que eu era um tesouro disfarçado? O tesouro onde menos se espera? Oh, não, coitadinho dele. E aí ela pensa, né, será que o professor estava usando a moral que a Sofia escreveu como se fosse a própria Sofia, né? E aí é legal, né, porque a Sofia começa agora a correr, reparem, no pátio, né, recomecei a correr em direção ao fim do mundo. Se a gente for perceber, basicamente, né, como fez aquele trabalhador da história contada pelo professor. Vai correr o mundo, né? E só que a Sofia pensa que ela não era um tesouro, né? Mas se eu não prestava, eu fora tudo o que aquele homem tivera naquele momento. E se eu fora, né, tivesse sido o tesouro daquele professor naquele momento, né? Pelo menos uma vez ele teria que amar, e sem ser a ninguém, através de alguém, e só eu estivera ali. E aí, claro, né, que como é algo que aconteceu aos 9 anos, a Sofia agora adulta tá cheia de dúvidas sobre essa própria história, né? Entendia eu tudo isso à época? Não, eu nem sei o que na hora entendi. E aqui a gente vê o trabalho de uma Sofia já basicamente escritora, né? Rememorando essas questões do passado com 9 anos e tentando fazer literatura disso, né? Porque ela via que com 9 anos ainda era ignorante de muitas coisas, muito nova, né? Tudo o que em mim não prestava era o meu tesouro, tá? Bom, então aí ela diz, né, como uma virgem anunciada assim, por ele ter me permitido que eu o fizesse enfim sorrir, por isso ele me anunciara. Ele acabara de me transformar em mais do que o rei da criação, fizera de mim a mulher do rei da criação. E como é que termina o conto, né? E foi assim que no grande parque do colégio, lentamente comecei a aprender a ser amada, suportando o sacrifício de não merecer, apenas para suavizar a dor de quem não ama. Não, esse foi somente um dos motivos. É que os outros fazem outras histórias. Em algumas, foi de meu coração que outras garras cheias de duro amor arrancaram a flecha farpada, e sem nojo de meu grito.